poderosa para você hoje. É uma daquelas palavras que muda a história, que muda uma situação ou até uma condição que você está passando, que você possa estar passando. Eu vi o Senhor dizendo sobre o novo ânimo, o novo vigor e novos tempos. Novos tempos estão chegando sobre a sua vida. Novos tempos estão chegando sobre a sua vida. As coisas primeiro acontecem no mundo espiritual. E presta atenção no que eu vou te falar. Então, primeiro, o inimigo quer que você tenha uma imagem negativa na sua mente para lhe fazer acontecer aquela coisa negativa, né? Para uma coisa negativa, para uma coisa ruim acontecer, para uma estratégia maligna acontecer, primeiro o inimigo quer criar na mente das pessoas uma imagem. Você está ouvindo isso? Olha que poderoso que eu vou te falar aqui hoje. Primeiro, antes de uma derrota de uma pessoa, não vem a derrota primeiro, o que vem é uma imagem. Então, muitas vezes o inimigo quer que você tenha uma imagem de derrota, mas Deus quer que você tenha uma imagem de vitória na sua mente, uma imagem de que vai dar certo. Você já percebeu que quando você fala uma coisa, então você começa a visualizar aquela coisa que você falou. Assim também, quando Deus te dá uma palavra, você começa a visualizar. É por isso que Deus trabalha muito com visões espirituais, né? Então, muitas vezes, quando Deus quer fazer algo, primeiro Ele nos dá uma visão. E Deus tem me falado muito comigo sobre fé, né? Eu até falei como ter uma mente treinada pelo Espírito da fé, já está aqui no canal. Então, presta atenção. Muitas vezes, Deus fala conosco e Ele cria para nós uma imagem. O Deus dá para nós uma visão espiritual, né? Mas o inimigo também, ele quer que você tenha uma imagem distorcida. Como você saber se é um ataque espiritual e se o inimigo está mandando uma visão errada para você? Muitas vezes, quando está vindo para você uma imaginação negativa de que algo não vai dar certo, ou de que há uma armadilha do inimigo, um laço, né? Um laço vai atingir você. Então, muito provavelmente isso é um ataque espiritual e está vindo na sua mente, uma imagem negativa, né? E aqui em Jeremias, no capítulo 1, olha o que diz, que poderoso. Quando aqui fala do chamado, da vocação de Jeremias, né? E a primeira visão que Jeremias recebeu. E aqui no versículo 11 diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, o interessante é que Deus quis despertar uma visão de Jeremias. Muitas vezes Deus vai querer despertar em você uma visão de que você vai conseguir, uma visão de sucesso no seu chamado, uma visão de sucesso na sua família. E o que acontece aqui tem algo muito mais poderoso, sabe? Quando Deus pergunta para Jeremias: Jeremias, o que vês? E ele diz: vejo uma vara de amendoeira. Deus diz para ele: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você sabe que a amendoeira, por que Deus disse isso para Jeremias? Porque a amendoeira, ela não precisa de um lugar apropriado para crescer. Mesmo em um lugar de condições adversas, ela não precisa de um local específico para crescer, né? Então, a amendoeira é uma árvore que ela se adapta aos lugares e um lugar não impede o crescimento dela. Você vê? Então, quando Deus te dá uma visão, de repente você fala: na minha família não teve ninguém que viveu isso. No meu bairro, pessoas mais próximas, não teve ninguém que viveu isso. Então, muitas pessoas, numa mentalidade natural, elas acham que o lugar que elas estão impedindo o crescimento delas. E isso até pode acontecer, mas se você tem uma visão, e se você tem uma palavra, ou seja, se Deus te deu uma visão, né, que você vai chegar, que você vai conseguir,
Então, aqui, Deus está te dando essa visão para você entender que Deus é na sua vida e que Ele vai fazer cumprir. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Muitas vezes, quando o inimigo quer derrotar uma pessoa, então ele começa a dar uma visão negativa. E essa visão negativa, ela vai se tornar uma fala negativa. E existe o poder das palavras, que é muito real no mundo espiritual. Quando alguém fala uma palavra negativa, então ela está atraindo coisas negativas, está atraindo coisas ruins para a vida dessa pessoa. Então, por que o inimigo quer lançar uma visão negativa, uma visão de que não vai dar certo, uma visão que vai perder, né? Uma visão que não vai dar certo? Por que ele está mandando essa visão? Porque ele quer que você também fale negativo. Então, Jeremias, ele era um jovem, ele estava inseguro, né? Ele começa a dizer aqui que, Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar porque sou uma criança. Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar. Mas Deus diz para ele, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Quando Deus chama Jeremias, chama ele como um profeta de nações. Quando Deus chamou você no ventre da sua mãe, Ele chamou você para alguma coisa. Para alguns de nós, Deus nos chamou para coisas maiores, que vão aparecer mais, talvez. E para alguns de nós, Deus chamou para coisas menores. Mas a questão é, cumpra o que Deus tem na sua vida. Cumpra o seu chamado. Eu gosto de contar essa história, às vezes eu repito essa história, que me impacta muito, que é de uma mãe que ela não entendia bem, mas uma mãe, ela até determinado momento ela não entendia, mas depois ela veio entender que o chamado de Deus na vida dela, sabe qual que era? O chamado de Deus na vida daquela mãe era cuidar bem dos seus filhos, e os 3 filhos dela se tornaram pastores e grandes homens de Deus. Então presta atenção, não permita que uma visão negativa fique na sua mente. Não permita que essa visão negativa ela permaneça por um tempo na sua mente. Mas pelo contrário, começa a imaginar uma vida vitoriosa. Peça para o Espírito Santo revelar para você. Sabe, de repente Deus te dá um sonho profético, Deus te mostra uma visão a respeito do seu futuro, Deus começa a mostrar para você numa vida vitoriosa, numa vida, sabe, totalmente diferente, que hoje é fora da sua realidade, você vê tendo sucesso em alguma área. Então fica com essa visão que Deus está te mostrando. Quando Deus chama Jeremias, ele fala, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, o que Deus estava dizendo para Jeremias? Assim como a vara de amendoeira, ela não precisa de um lugar apropriado para crescer, eu liberei essa palavra na sua vida, porque independente do tempo, independente do lugar, eu vou cumprir a minha palavra, eu vou cumprir aquilo que eu tenho na sua vida, em nome de Jesus. Você está ouvindo isso? Deus vela pela sua palavra para cumprir. Nós vamos ver aqui também, em Josué, no capítulo 6, versículo 2, e vamos orar. Diz assim, então disse o Senhor a Josué, olhe, quer dizer, veja, tenho dado na sua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes. Então, Deus manda Josué ver a vitória, mesmo antes dela acontecer. Você está vendo? Então, os muros de Jericó ainda estavam de pé, mas Deus já via aquela cidade entregue. Deus já via aquela vitória concluída. Então, a visão, o poder da visão é muito importante na nossa vida. Se você se ver um derrotado, a tendência é que você se torne um derrotado. Se você se ver um vitorioso, a tendência é que você se torne um vitorioso. Mas a chave, o segredo disso, é você falar, Deus me revela o seu propósito. Deus me dê uma visão sobre o meu futuro. Sabe, às vezes Deus vem com flashes, às vezes Deus vem com um pequeno relance de algo bom que Ele tem para a sua vida. E tem pessoas que a mente delas ficaram tão negativas, que quando é algo muito bom, ela já começa a achar que aquilo nem é de Deus e que é da própria cabeça dela. Quando às vezes é Deus que está revelando.
Você vê isso? Então Deus quer que você veja a promessa como uma realidade, mesmo antes dela acontecer. Aqui em Ezequiel capítulo 37, vamos orar, diz assim: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então, Deus manda Ezequiel falar mesmo antes que algo aconteça. Então eu estou te falando aqui duas coisas importantes. Primeiro, a visão. A visão que você tem sobre você, a visão de Deus sobre a sua vida é que deve prevalecer, né? O inimigo também manda visões erradas para trazer uma vida de derrota, de problemas, de confusões, né? Mas Deus, ele traz a visão espiritual, a visão certa, a visão dentro do propósito de Deus para cada um de nós. Então, o vale estava cheio de ossos, mas havia uma profecia, havia uma palavra. E qualquer, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então, o que Deus diz se torna realidade. Sabe, eu quero profetizar sobre a sua vida. Já existe uma cura, já existe uma restauração, já existe um agir de Deus na sua vida. E sabe, no dia de hoje eu vou declarar, Deus vai trazer para você visões, Deus vai trazer para você revelações, Deus vai começar a trazer para você a imagem de um futuro glorioso. De um futuro glorioso. Talvez você tenha que tirar foto de alguns relances, de algo que Deus tem mostrado para você. Você pega a foto, né, de algo que Deus vai te mostrar. Você coloca em um lugar visível na sua casa. E você fala: isso aqui Deus vai fazer cumprir. Sabe, eu comecei a ficar muito impactado hoje pela manhã com essa palavra. Deus começou a trazer isso para mim. E eu vou abrir um parênteses aqui. E nós vamos orar. Presta atenção. Presta atenção que eu vou te falar agora. Deus, ele quer que nós tenhamos a visão correta, a visão alinhada com a dele. E o inimigo, ele quer trazer distrações. Distrações. O que é distração? Ele quer desviar você do seu foco, do seu trabalho, ou daquilo que Deus já determinou para você fazer, daquilo que Deus colocou na sua mão. Então, Deus te deu uma visão, então você está trabalhando guiado pelo Espírito, a sua vida está guiada pelo Espírito. Aí ele cria distrações, confusões, às vezes pessoas se levantando contra você, situações levantando contra você, ou situações negativas acontecendo. Sabe, o que é uma distração para você? Às vezes entramos em batalhas que são distrações. Por quê? Porque Deus não nos quer nelas. Você está ouvindo isso? Então, nós não podemos nos distrair, mas nós devemos ficar atentos com a visão que Deus tem nos entregado para a nossa vida pessoal. Você vê isso, que poderoso? Eu vou falar mais uma vez. No versículo 11, quando a palavra do Senhor vem para Jeremias, ele diz: Jeremias, o que vês? Ou seja, Jeremias, o que você está vendo? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu cuido, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, a amendoeira, ela não precisa de um solo apropriado para crescer. A amendoeira, ela cresce mesmo em um ambiente inapropriado. Eu vou declarar sobre a sua vida. Talvez o ambiente que você está não tenha sido um ambiente favorável para o seu crescimento, mas mesmo assim o Senhor te fará crescer. O Senhor te fará prosperar. A Bíblia diz que Deus tem grande prazer na prosperidade do seu servo. A palavra prosperar também vem de um crescimento. A Bíblia diz assim: eu tenho pensamentos de paz e não de mal. Eu tenho pensamento de fazê-los prosperar e não causar dano. Então Deus quer o seu crescimento. E esse crescimento está ligado a um propósito maior. Sabe? Está ligado a algo que Deus tem para realizar sobre essa terra e sobre essa geração. Você vai ver que a vara de amendoeira, né, ela até prefere um determinado tipo de clima, com invernos mais amenos. Ela até prefere um solo, né, um solo que é bem drenado. Ela até prefere uma luz solar, né, ali. Uma luz solar para um desenvolvimento, ela tem necessidade de receber muita luz do sol, né? Então, ela é resistente à seca, mas ela precisa ser regada de formas regulares, né? Então, ela tem até o seu lugar que seria ideal, mas a vara de amendoeira, ela não precisa de um lugar específico para crescer. Ela cresce
em vários tipos de solo. E ela cresce em vários tipos de ambientes, né? Então nós podemos dizer que a vara de amendoeira não precisa de um local específico ou apropriado para crescer. Apesar que existem fatores que favorecem o seu crescimento. Deixa eu falar uma coisa para você. Qual que é a visão de Deus para a sua vida? Fique com a visão que Deus tem colocado dentro de você. E não fique com uma visão negativa ou pensando que pode dar errado. Você vê que uma pessoa que está pensando errado, logo coisas erradas podem acontecer na vida dela. E você é diferente. Eu quero cancelar toda visão negativa. Eu quero declarar a visão de Deus. Independente do lugar que você está, independente do que você está fazendo, eu declaro que Deus, Ele está trazendo para você um crescimento, mesmo em um local talvez inapropriado. Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Sabe? Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Mesmo em um local inapropriado, Deus vai te fazer crescer. Gideão, também nós vemos isso e vamos orar. Deus está confirmando essa palavra para mim de uma maneira poderosa aqui. E nós vamos orar agora. Gideão também, ele estava em um local inapropriado. No lugar de pisar uvas, ele estava preparando pão. Sabe? Mesmo em um lugar inapropriado, não pare de produzir pão. Não pare de valorizar, né, a palavra de Deus. Escuta bem, eu quero orar com você agora. E você que está aqui, você está achando que o seu trabalho é algo inapropriado? Talvez que o lugar que você está é um lugar inapropriado para o seu crescimento. Mas sabe, você não deve focar tanto no lugar. Mas você deve focar na palavra de Deus e no que Deus falou com você. Você deve focar na visão que Deus tem para a sua vida. Então, não deixa que as distrações venham sobre você. Sabe? Deus tem me dado uma visão eu vou falar aqui. Deus tem me dado uma visão de raízes, né? Deus tem me dado uma visão de raízes. E antes de nós crescermos para cima, é bom que nós venhamos crescer para baixo. Ter uma estrutura. Deus está fazendo muitos de nós aqui crescermos para baixo. Criarmos raízes bem sólidas, bem firmes. Por quê? Porque o que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão grande. O que Deus... Santo é o nome de Jesus. O que Deus vai fazer na sua vida é algo tão poderoso, é algo tão grande, está ligado a um propósito tão poderoso na face dessa terra. O que Deus vai fazer na sua vida é algo tão grande que Deus está trabalhando nas suas raízes. Quando uma semente cai no solo, quando uma semente cai na terra, ela primeiro começa a criar raízes na terra. E depois que as raízes crescem, depois de certo tempo, então ela começa a aparecer para cima, aparecer acima do solo. Depois de uma árvore vem as folhagens. E uma árvore frutífera, depois das folhagens, depois de todo um processo, né, começa a aparecer frutos. Sabe, eu quero declarar na sua vida que nós temos sido como essa vara de amendoeira. Estamos em locais inapropriados. Essa terra tem se tornado um local inapropriado para nós. Mas sabe, quando nós nos conectamos com Deus e Ele nos libera uma palavra, quando a presença dEle está na nossa vida, mesmo em um local inapropriado, Deus nos fará crescer e Deus nos fará prosperar em nome de Jesus. Você vê? Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Mesmo em um local inapropriado, você vai crescer, porque existe uma palavra sobre a sua vida. Eu quero decretar sobre você. Quero decretar que mesmo em um local inapropriado, você vai viver resultados e frutos extraordinários. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar agora? Vamos orar agora? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos agora. Eu peço agora, libera o seu poder, a sua unção sobre cada um que está aqui. Pai, nós oramos agora, debaixo dessa palavra. O Senhor tem propósitos maiores e o Senhor vela pela sua palavra para fazer cumprir. Muitas vezes estamos
em várias situações desfavoráveis, com diagnósticos médicos desfavoráveis, diagnósticos em empresas, negócios desfavoráveis, mas o Senhor é aquele que nos fará crescer debaixo de uma visão que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem uma visão específica para cada vida aqui. Pai, muitas vezes temos um sonho profético de um futuro glorioso, muitas vezes temos pequenos relances de revelações do que o Senhor tem para nós. E, Pai, e nós queremos andar de acordo com essa visão e falar de acordo com essa visão. Pai, nos ajuda a viver coisas extraordinárias, proteja a nossa fé, a nossa mente e nos livra das distrações, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, eu vi o Senhor dizendo, eu tenho visto, esses últimos dias eu tenho visto uma fonte, de águas, e essa fonte está sendo liberada, essa fonte está limpando, porque tem gente aqui que se pergunta, Deus, será que tem alguma coisa errada comigo? Deus, será que tem alguma coisa errada, né, na minha vida? E sabe, e cada vez que você se expõe à presença de Jesus, Ele está agindo na sua vida. Cada vez que você se expõe, que você vem aqui nesse período de oração, o Espírito Santo está sendo derramado, a glória de Deus está sendo derramada sobre você, e Ele está, como diz a palavra, derramarei água limpa sobre vós. Essa água limpa vem e ela começa a tirar toda a sujeira, todos os impedimentos. Por quê? Porque nós somos como raízes. Nós estamos sendo... Deus está trabalhando bastante na nossa raiz, na nossa estrutura. E uma raiz, quando Deus está trabalhando na raiz, você não vê muitas coisas visíveis. Deus tem algo... Vou falar já, Fabiana. Raízes significa que Deus está trabalhando em coisas que não são visíveis por enquanto. Às vezes, Deus vai tirar algumas pessoas de estar próximo de você, vai colocar outras pessoas diferentes, né? Quando Deus está trabalhando em raízes, muitas vezes você não vê tantos resultados visíveis. Mas o tempo de criar raízes é necessário, porque depois a raiz bem fincada na terra, bem estabelecida, isso vai trazer um crescimento da árvore, né, das folhagens e dos frutos, tão esperados frutos que Deus tem prometido para nós, em nome de Jesus. Que especial, glória a Deus. Gente, que poderoso, que especial. Deus está fazendo algo nessa palavra aqui. Coisas que você achava que não ia dar certo. Vai dar certo sim. Começa a ver um futuro glorioso. Eu declaro que o Espírito Santo vai pintar um quadro para você. Nossa, um quadro como? Deus vai revelar para você um futuro glorioso. Até coisas que era para dar errado, não vão dar mais errado. Deus vai dar uma visão sobre a sua vida pessoal, de um futuro melhor, de algo poderoso que Deus tem a realizar em nome de Jesus. A Fabiana mandou aqui que teve um sonho com um bebê, né? Seria bom ter mais detalhes. Mas basicamente um bebê está falando de novos tempos e de coisas que Deus tem a realizar na sua vida, né? Coisas que Deus tem a realizar na sua vida. Nós costumamos dizer projetos que Deus tem na sua vida, né? Então, uma época eu também sonhei muito com esse bebê, nós aqui sonhamos, né? E o que significa? Existe um projeto de Deus para você, a não ser também que você, né, seja casada e também seja casada, esteja desejando isso, então tem que ter mais detalhes para discernir, né? Olha lá, um bebê e uma pessoa queria tomar de mim, então mudou tudo. Isso aí significa algo que Deus tem para você, né? Mas talvez o inimigo queira roubar, né? Talvez essa pessoa signifique algo que uma pessoa, né? Não é necessariamente a pessoa, algo que o inimigo queira roubar de você, né? Um dom espiritual ou um plano, um projeto que Deus colocou na sua mão. Eu tive uma visão de um projeto, sabe? Eu não sei se você tem tido um projeto pessoal ou um projeto do reino de Deus. Então, esse projeto não vai sair da sua mão. Então, você deve orar para Deus destruir todos os avanços do inimigo para tentar roubar um projeto que Deus colocou na sua mão. Você está ouvindo isso? Então, olha lá.
Todo mal eu dou uma ordem, bata em retirada em nome de Jesus, e declaro que você, Fabiana, vai viver os projetos de Deus. Você sabe que alguns minutos atrás, na hora que você mandou a mensagem aqui, amém, ou alguma coisa assim, Deus falou comigo sobre novos tempos que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Coisas vão mudar para melhor dentro de poucos dias, em nome de Jesus. Gente, que poderoso, que especial. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Estamos sempre aqui. Quando? 11 da noite, 5h30 da manhã e também às 6 da tarde essa semana. Tá bom? Olha lá, isso aí, repreenda toda investida do inimigo em nome de Jesus. Então, começa a ver um futuro glorioso. Começa a andar debaixo dessa visão de Deus para a sua vida. Não permita que uma imagem negativa fique na sua mente. Por quê? Uma imagem negativa vai te levar a falar negativo. E as palavras do mundo espiritual são reais. As palavras do mundo espiritual carregam o espírito. Você está vendo? Então, as palavras são muito poderosas do mundo espiritual. Eu cancelo toda palavra negativa, toda palavra de maldição contra a sua vida, toda palavra contrária, toda palavra de peso, eu declaro cancelada agora em nome de Jesus e declaro essa visão de Deus vindo para você. Ele está velando sobre a sua palavra para cumprir cada promessa que Ele tem para você. Tem pessoas aqui, eu vou falar, tem pessoas aqui que vão começar a ter visões e vão começar a ter sonhos. E isso está falando do quê? De um futuro. Está falando de um propósito que Deus tem na sua vida. E aí, você vai caminhar em direção a esse propósito. Por exemplo, se Deus te chamou para ser um pregador, então você vai se preparar para isso. Você já começa a se preparar agora. Davi foi ungido rei, mas só depois de um grande processo, depois de tocar para Saul, depois de ter os valentes de Davi, né? Fazer um grupo ali para lutar com ele, que na verdade os valentes de Davi eram as pessoas marginalizadas na sociedade. Depois de governar numa cidade menor, até chegar a governar sobre todo Israel. Depois de todo um processo, aquela visão que Deus deu para ele, aquela palavra que Deus deu para ele, de se tornar rei de Israel, depois de todo um processo, aquilo aconteceu. Então nós precisamos entender. Olha lá, as mãos pegando fogo agora. De novo, glória a Deus. Deus tem operado com sinais e maravilhas, né? Deus tem operado com sinais e maravilhas aqui no nosso meio, glória a Deus. Eu declaro milagres ao romper da manhã. Então, Deus te libera uma palavra, mas tem o processo para viver. Deus te mostra um futuro glorioso, mas tem o processo até de fato você entrar naquilo que Deus mostrou, que Deus falou. Você está vendo? Davi, estou te ungindo rei, mas só depois de cerca de 17 anos que ele de fato vai viver a promessa. Porque o processo de raízes é muito importante. O processo de preparação é tão importante quanto a promessa. Talvez nessa mesma proporção, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu vejo hoje Deus abençoando pessoas aqui. Sabe? Eu não sei que negócio você precisa fazer, mas eu declaro que Deus está operando em negócios aqui. Sabe? Eu vejo, sabe? Gente, quem me conhece sabe, eu que muitos tempos tive desafio de falar sobre finanças, mas nos últimos anos Deus me revelou, me deu palavras e me deu a incumbência de falar disso. Mas eu vejo bênçãos financeiras também. Eu vejo bênçãos financeiras também vindo para a sua vida. Deus acrescentando sabedoria. Deus agindo de uma maneira especial em nome de Jesus. Você vê? Glória a Deus. Até o nosso próximo encontro. Olha lá. Ela tem um projeto de encontro e será sábado. Que Deus abençoe. Eu oro para que seja uma bênção em nome de Jesus, Fabiana. Amém? Eu oro por cada pedido de oração. Pai, venha com intervenção agora sobre cada pedido de oração. Eu peço que o Senhor venha também derramar uma graça especial, uma misericórdia sobre nós. E que cada propósito, cada oração se cumpra em nome de Jesus. E que o Senhor venha trabalhar de uma maneira especial. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha lá, mãos morgando fogo. Glória a Deus. Olha aí que especial. Deus tem algo novo a realizar sobre a nossa vida em nome de Jesus. É isso, gente. Amém. Tatiane, glória a Deus.
Helena, glória a Deus. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Olha lá, mãos pegando fogo. Glória a Deus. Até lá.